Olá a todos, eu espero que estejam bem. Eu sou o Otávio e vim apresentar o meu trabalho a respeito da influência de processos de modificação a plasma, limpeza e esterilização na aderência de nanopartículas antimicrobianas em superfícies de titânio. Esse trabalho contou com a participação como segundo autor do Gabriel e do Lucas e como orientadora a professora doutora Lívia. E caso você não saiba, o titânio é um dos materiais mais utilizados para a confecção de próteses, mas elas não estão isentas do risco de infecção por micro-organismos. E um método de combater esses micro-organismos é com nanopartículas de prata. Trata-se de prata em tamanhos comparáveis a bactérias e vírus e possui eficácia comprovada contra diversos desses seres prejudiciais aos seres humanos. E para fazer com que as nanopartículas se estabilizem na superfície do titânio, nós usamos um tratamento com plasma, um plasma frio, que consiste em expor o metal a um gás parcialmente ionizado que possui energias extremamente altas. Sendo assim, a modificação utilizando plasma frio e nanopartículas de prata pode acrescentar características antibacterianas ao titânio. E para esse trabalho, as lâminas de titânio foram cortadas e lixadas para remoção de impurezas, dando origem à amostra controle. Uma dessas amostras foi tratada apenas com plasma, que deu origem à amostra TP. Outra sofreu tratamento com plasma e ocorreu o gotejamento de uma solução com nanopartículas de prata, o que é a amostra TPA. E após o tratamento com plasma e gotejamento, uma outra amostra sofreu novamente a reaplicação do plasma, dando origem à amostra TPAP. E para avaliar a adesão e o comportamento dessas nanopartículas, foram realizados testes de esfregaço superficial com um pano seco e um embebido a álcool, além de uma esterilização a seco e a úmido, seguindo normas técnicas. E sobre as análises que foram realizadas nessas lâminas, eu comento melhor a partir de agora. Com a microscopia óptica, é possível perceber nas amostras que não sofreram nenhum tipo de esfregaço ou esterilização regiões mais escuras, que a gente acredita que são lugares com uma alta concentração de nanopartículas, que, quando nós levamos para o MEV, se mostraram como pequenos pontos brancos de diferentes tamanhos, indicados pelas setas. E também foi possível perceber com mais detalhe os riscos do lixamento e regiões mais atacadas, possivelmente pela ação do plasma. E com a análise por EDS foi confirmada que os pontos brancos são nanopartículas que se aglomeram em tamanhos maiores em regiões de defeitos, como representado nessa imagem em amarelo. E com isso, nós vimos que o tratamento a plasma promove um arrancamento de pequenos pedaços de titânio, gerando defeitos superficiais onde a prata se estabiliza. E a reaplicação do plasma, que ocorreu na amostra TPAP, parece não ter promovido nenhuma mudança de comportamento nesses pontos brancos. Em análise de TRX, que é a imagem à direita, percebeu-se pelos picos que há apenas presença de titânio em todas as amostras, indicando que a prata está presente em pequenas quantidades superficiais e que o tratamento a plasma não promove nenhuma mudança estrutural do material. Com a microscopia de força atômica, que avalia os contornos superficiais, ficou claro como a topografia da amostra muda a depender do tratamento sofrido, sendo que as que contêm nanopartículas apresentam vários picos muito pequenos referente à prata e à forma como ela está presente nessa superfície. E a reaplicação do plasma gerou um assentamento dessas nanopartículas na superfície do material. Já após o esfregaço das amostras com nanopartículas, a ação abrasiva foi suficiente para remover boa parte dessa prata, tanto a seco como a álcool, sobrando apenas algumas em poucas regiões de defeitos. Mas após a esterilização, as nanopartículas permaneceram na superfície, o que é bem positivo. Então, com esse trabalho, concluiu-se que o plasma interage de maneira significativa tanto com a nanopartícula como o titânio, e a reaplicação não influenciou significativamente a adesão das nanopartículas. Mas, apesar de não ser resistente à abrasão, a esterilização se mostrou adequada de ser realizada nesse material sem prejudicar o tratamento empregado. Então, essa foi minha apresentação. Caso queiram saber com mais detalhes sobre o projeto, não deixem de entrar em contato. Eu agradeço às instituições de fomento, à universidade e todos que assistiram. Muito obrigado.